Edema ósseo apareceu lá no seu exame que você fez de ressonância nuclear magnética, e aí bate aquela dúvida, né? Meu Deus, o que será que é isso? Edema ósseo no quadril ou edema ósseo no joelho? Pessoal, o edema ósseo ele pode aparecer em qualquer osso nosso e tem vários potenciais significados. Existe até uma síndrome que é o edema ósseo transitório do quadril, uma síndrome que até a gente não sabe bem por que às vezes aparece, mas isso é menos comum. Vamos falar o que é a causa mais comum do edema ósseo, explicar para vocês a importância de saber a causa desse edema ósseo para que seja tratado de forma adequada. Então vamos mostrar primeiro aqui o que é o edema ósseo usando uma ressonância de quadril. Então notem que o osso ele tem essa textura aqui, o osso normal, ó. Estou pintando de amarelo uma textura do osso normal, nesse tipo de incidência, digamos assim, de ressonância nuclear magnética. Agora, reparem que essa área aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, aqui nós temos um edema ósseo reacional, ele é quase sempre reacional, e dentro, inclusive, ainda temos a formação de um cisto, tá? Um cisto ósseo subcondral, também é um sinal problemático. Agora eu vou chamar para vocês aqui, vou chamar a atenção de vocês na quantidade de cartilagem que nós temos no quadril. Nessa região aqui tem uma quantidade maior de cartilagem e na medida que se vem para a periferia, a cartilagem vai afilando, vai ficando mais fininha. Uma das principais causas de vermos edema ósseo nos exames é um afilamento condral, a cartilagem está mais fina e começa uma sobrecarga mecânica no osso. Essa sobrecarga mecânica ocorre por causa da artrose. A cartilagem mais fina se traduz em menos amortecimento para a articulação, aumenta a sobrecarga óssea e surge o edema ósseo. E aqui pode ter relação o edema ósseo também com osteoporose ou osteopenia, mas vocês vão ver nos exemplos que não é só nessa situação que ele aparece. Então aqui o meu alerta para vocês é que se aparecer escrito no exame o edema ósseo, tem que investigar direitinho para saber qual é a natureza desse edema ósseo, se não é um desgaste mais avançado que está aumentando a pressão em cima da cartilagem. O edema ósseo pode acontecer até em corredores de maratona, porque ele ocorre antes de uma fratura de estresse. Poxa, mas um corredor tem osso de qualidade, né? Como é que está acontecendo aí um edema ósseo? O que aconteceu foi uma exigência superior à capacidade óssea a suportar aquela exigência, como, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um overtraining, um treino em excesso, e aí essa exigência vai levando à formação de um estresse no osso, e esse estresse ósseo se traduz com um processo inflamatório que a ressonância consegue detectar. Então veja que mesmo numa pessoa que seja muito ativa, que tem uma densidade óssea normal, o edema ósseo pode aparecer por um overuse, um uso em excesso. Mas, na maior parte das vezes, não é isso que acontece. É a cartilagem diminuindo e até pessoas que estão fazendo pouco uso da sua articulação. E agora eu vou mostrar para vocês o edema ósseo, como que ele aparece na ressonância do joelho. Aí na tela temos uma ressonância de joelho, fica até mais fácil identificar o edema ósseo, né? Porque se a gente compara esse lado aqui, que não tem edema ósseo, tá dentro do normal, tem a presença inclusive do menisco aqui, ó, de vermelhinho, o menisco do paciente. E no outro lado, nós vemos a formação do edema ósseo que eu estou pintando em vermelho. E notem aqui o que está ausente desse lado, o que nós não temos aqui. Nós não temos o menisco, que deveria estar aqui, ó. Então, no caso do joelho desse paciente, ele teve a perda da cartilagem, a cartilagem diminuiu de quantidade, e ele também teve a perda de um amortecedor natural, que é o menisco do joelho. Várias articulações, nós temos meniscos, não é só no joelho, né? Então, nós temos aqui no ombro, que é o labrum glenoidal, nós temos no quadril, que é o labrum acetabular, que atuam como amortecedores também, assim como no joelho. Então, notem aqui, nesse caso, esse paciente, tá? Vamos pintar de vermelho aqui para chamar mais atenção, o edema ósseo. Então, por que está acontecendo o edema ósseo aí? Porque está faltando amortecimento da cartilagem e está faltando amortecimento do menisco. Isso se traduz num aumento de sobrecarga mecânica, onde a densidade óssea específica desse paciente não deu conta de aguentar. Nem todo mundo vai ter o edema. Então, parte da causa do edema é uma densidade óssea diminuída, né? Então aqui, notem as trabéculas aqui desse osso, que estão dentro do normal, as trabéculas ósseas estão mais fechadinhas. E aqui ocorre
as trabéculas ósseas mais delgadas, mais finas, mais delicadas. Inclusive a cortical óssea, nesse exemplo aqui, uma cortical óssea maior, e nesse exemplo aqui do lado, com osteopenia, osteoporose, uma cortical óssea mais delgada. Então o edema ósseo ele também pode acontecer numa pessoa que está com uma cartilagem normal e tem o osso mais fraco, ou está com uma cartilagem normal e fez um excesso de treinamento, que é vésperas de uma fratura por estresse, por exemplo, o edema ósseo pode acontecer. Mas o mais comum é cartilagem fina, esse é o mais comum. Aqui outra ilustração, né? Se o osso ele está forte, ele suporta mais carga e para ter edema ósseo vai ter que fazer um overtraining. Agora, se o osso tem uma osteopenia, que é o osso levemente enfraquecido, ou pior, uma osteoporose, é mais fácil aparecer o edema ósseo. Por isso que uma das razões que eu insisto na atividade física, além de ser extremamente positivo para a musculatura de vocês, a atividade física também ajuda a manter a massa óssea e manter o osso forte. O que não dá para fazer a atividade física súbita de uma hora para outra, então da noite para o dia a pessoa quer se tornar um atleta e da noite para o dia a pessoa começa a tentar caminhar aí 2 horas por dia. Aí o osso vai ter uma sobrecarga e vai ter um edema ósseo mesmo que a cartilagem esteja boa. Então, essa progressão no treinamento é algo importante. E aqui eu quero mostrar um exemplo para vocês, o que é uma cartilagem saudável, que ela está aqui nessa lâmina histológica que foi feita, né? Cartilagem saudável, são esses pontinhos verdes. E aqui uma cartilagem que tem a mesma espessura aqui do lado, mas a celularidade dela está diminuída. E é nesse tipo de cartilagem aqui onde alguns exercícios físicos podem até ajudar a cartilagem a melhorar. Isso aqui vai ser um tema para um próximo vídeo. Como a gente conseguir ajudar a cartilagem a ter uma recuperação. Não é nascer cartilagem onde não tinha. É a cartilagem de mesma espessura, a gente melhorar a celularidade dela, densidade celular. E aqui é um exemplo para vocês de um homem, 36 anos, onde a gente está fazendo aqui uma videoortoscopia do quadril do paciente. Esse aqui é um instrumento, ele é bem pequenininho, mas aqui na imagem parece grande, que é um probe que nós chamamos, que a gente serve para palpar. E notem que tem uma zona sem cartilagem aqui e uma zona com a cartilagem muito fina desse paciente aqui, ó, estou desenhando para vocês. E a causa do problema da lesão da cartilagem desse paciente é o impacto femoroacetabular, que eu estou marcando ali embaixo, o impacto tipo CAMI. Então vejam, uma pessoa de 36 anos, esse aqui é um atleta, e o que a gente repara no exame do paciente? Edema ósseo. Notem aqui, vamos marcar, no quadril que tem menos artrose, o edema ósseo, edema ósseo, edema ósseo, edema ósseo mais intenso no lado que tem uma artrose muito grande, tá? Edema ósseo muito mais intenso. A artroscopia que vocês estavam vendo lá era desse lado aqui. Então notem, num atleta, 36 anos, no momento que a cartilagem começa a afinar, o suporte mecânico começa a não conseguir aguentar o impacto da atividade física grande, que é no caso desse atleta aqui, e começamos a observar na ressonância o edema ósseo. Então a causa é de uma superação mecânica da atividade física junto com uma cartilagem mais fina e que está causando aqui o edema ósseo. Bom, então vocês entenderam aqui, o edema ósseo se forma quando ocorre uma superação da força naquela articulação em relação à capacidade de absorver o impacto. Na maior parte dos pacientes, essa perda da capacidade de absorver impacto está ligado com algum grau de artrose e conforme a idade pode ter algum grau de osteopenia também, o que favorece a formação do edema ósseo. O edema ósseo costuma ser dolorido, nem sempre, mas ele costuma ser dolorido. Agora, como que trata uma pessoa que apresenta o edema ósseo? O primeiro ponto é nós identificarmos qual é a causa. Se a causa é realmente uma diminuição da quantidade de cartilagem, nós temos que tratar essa cartilagem. Uma das maneiras de começar esse tratamento é o uso do ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico intraarticular começa a fazer um tratamento para cartilagem. O outro ponto que merece ser tratado é o paciente começar um fortalecimento da musculatura, porque a musculatura também ajuda na absorção do impacto de uma articulação, só que tem que ser uma atividade gradativa, gradual. Nós também podemos contar com suplementos para ajudar o paciente a fortalecer o seu osso. Ele pode estar deficiente de vitamina D, pode estar precisando de cálcio, magnésio. Alguns outros suplementos podem fazer parte da necessidade do paciente a ter um metabolismo ósseo melhor. E nós também temos a ajuda de alguns aparelhos que podem nos ajudar a tratar aqui. O aparelho de onda de choque, que é um aparelho que faz uma onda de impacto sonora e ele estimula o osso a ter uma regeneração para tratar o edema ósseo reacional. E nós também temos o uso de injeções
intraóssea, que pode ser com enxerto ósseo, ou pode ser inclusive com enxerto ósseo artificial, que se injeta para dar uma força maior naquele osso. Então é aquele paciente que, além do desgaste, ele tem uma osteopenia, ele tem uma osteoporose, e pode fazer uma injeção de um osso artificial para dar uma resistência mecânica maior nessa região, ou até uma injeção de um osso do próprio paciente, autólogo, para aumentar a resistência naquele ponto. Mas nós temos que tratar sempre a parte cartilaginosa e temos que tratar também a parte mecânica, né, da parte óssea. E óbvio que não dá para escapar de tratar o metabolismo do paciente, que é melhorar o metabolismo ósseo desse paciente. E junto com esse tratamento do metabolismo é melhorar a força muscular do paciente. Porque uma melhora da força, o osso começa a melhorar. E vejam bem o seguinte, o osso é um dos últimos tecidos que começa a melhorar por causa da atividade física. Porque primeiro a gente vai ter o tecido muscular, que dá a resposta mais rápido. O segundo vai ser o tecido tendíneo, que é o que liga o músculo no osso. E o terceiro tecido vai ser o tecido ósseo, que ele é mais lento. Então tem que ter paciência para o osso ir aumentando a sua densidade de uma forma gradativa. Não é da noite para o dia. Por isso que quando se começa uma atividade física, um paciente tem algum grau de osteopenia, ele tem que começar devagar para dar tempo do seu osso ficar mais forte na medida que ele aumenta o seu impacto durante o treinamento. Então, pessoal, me digam aí o que vocês acharam do edema ósseo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e conferir as redes sociais também lá no Instagram, que tem bastante conteúdo interessante. Me coloque nos comentários quem encontrou edema ósseo no seu laudo e pode digitar lá o que estava falando depois que falava do edema ósseo para ver se encaixa numa dessas situações aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.